Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta sexta-feira depois das cinzas. Estamos nesses primeiros momentos do tempo quaresmal e desejamos profundamente que a nossa vida seja marcada neste tempo por uma entrega total ao Senhor Jesus, para melhor nos prepararmos para a Páscoa. E para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 24 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, esta sexta-feira depois das cinzas, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Mateus, no capítulo 9, nos versículos de 14 a 15. Ouçamos atentamente esta palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos este Santo Evangelho bastante breve no dia de hoje, apenas 2 versículos, mas que é muito profundo. No Evangelho, os discípulos de João Batista vão até Jesus e querem criticá-lo, chamar-lhe a atenção com um questionamento. Por que nós jejuamos? E também os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam. Ao que Jesus responde: os convidados do noivo podem jejuar enquanto o noivo está com eles? A verdade, meu irmão, minha irmã, é que tinha um motivo pelo qual os discípulos de João Batista jejuavam. Eles jejuavam como um sinal
da busca da conversão e como expectativa pela vinda do Messias. Ou seja, a perspectiva dos discípulos de João era uma perspectiva de futuro. Jejuavam para apressar a vinda do Messias. Jejuavam para que o Messias pudesse vir e como sinal de sua conversão. Já os discípulos dos fariseus e os fariseus jejuavam para cumprir a lei. Então, a perspectiva dos fariseus e seus discípulos era uma perspectiva de passado, por causa da lei, para o cumprimento da lei. Então vejam, os discípulos de João Batista jejuam numa perspectiva de futuro, do Messias que está por vir. Os fariseus jejuam com seus discípulos numa perspectiva de passado, para cumprir a lei que foi estabelecida no passado. Jesus é o Messias que já chegou, está no meio deles. Então, naquele momento, não existe motivo para os discípulos de João Batista jejuarem, naquele momento. Porque o Messias já chegou. Não se deve jejuar mais nesse sentido de uma expectativa da chegada do Messias, numa perspectiva de futuro. O Messias está entre eles, é Jesus. Eles ainda não sabiam. Também não há sentido o jejum dos fariseus, porque Jesus, ele mesmo é a lei cumprida. Então também não há sentido o jejum na perspectiva de passado, para o cumprimento da lei, porque Jesus é a lei encarnada, a lei suprema. E é isso que Jesus está dizendo. Os meus discípulos não jejuam agora, porque aquele que é esperado chegou. E a lei se realizou de um modo pleno. Nesse momento eles não precisam jejuar, mas chegará o momento em que eles jejuarão. Porque esse Messias que chegou vai voltar para o Pai. Vai permanecer com eles, é verdade, mas invisível. Eles não poderão tocar mais nele, não poderão vê-lo com os olhos físicos. Aí nesse momento será oportunidade para o jejum, será oportunidade para a penitência. Jesus falava do nosso tempo também. Quando hoje nós não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo fisicamente, ainda que saibamos e tenhamos a certeza de que ele está conosco, caminhando conosco, vivo com o mesmo carinho, com o mesmo afeto, com o mesmo cuidado de 2000 anos atrás, mas invisível. E vivemos hoje na expectativa da sua segunda vinda. Então é necessário a penitência, é necessário o jejum e outras obras de penitência e misericórdia. Mas Jesus deixa claro para os discípulos de João: eu já estou aqui. Aqueles que vocês esperam já está no meio de vocês. Então compreendam que chegará o momento da penitência, mas agora não. Em outras palavras, vocês estão me criticando, estão fazendo mau juízo dos meus discípulos, mas eles é que estão certos. O noivo está no meio deles. Vai chegar um momento em que eles jejuarão como vocês, porque o noivo será tirado. Oxalá, meu irmão, minha irmã, compreendamos que esse tempo é favorável para a penitência, para o encontro mais íntimo com Deus, através do sacrifício, da oração, do jejum, da caridade, como formas de apressarmos também a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus nos ajude então
e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em